Obrigado, irmão Kleber, pela oração. Realmente, como é fácil julgar os outros, né? E nós somos perdoados de um pecado imperdoável. E a Bíblia diz: quem foi muito perdoado é capaz de amar muito. Gostaria que vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês em livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu farei a leitura, gostaria que os irmãos pudessem me acompanhar. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem, é um texto bastante conhecido dos irmãos. Eu vou estar atentando muito mais no versículo 2, talvez nem tenhamos tempo para atentar ao versículo 1. Bem, começar o sermão com a pergunta que é o tema de hoje. A vontade de Deus é sempre boa? Às vezes a gente fala assim, não, a vontade de Deus é boa, mas será que é sempre boa? Muitas vezes a palavra sempre nos traz um pouco de, poxa, mas e naquela vez que eu fiquei assim indeciso? E naquela vez que aquela vontade de Deus parecia que exigia algo de mim que eu não gostasse de fazer, ou que não gostava de fazer? Muitas vezes a gente questiona muito a vontade de Deus, se ela é boa ou não. Mas a Bíblia é clara, e nós não podemos contradizer a um Deus soberano, e a resposta é: nós não podemos dizer não, ou seja, a vontade de Deus é sempre boa. Isso, obrigado. E para provar que a vontade de Deus é boa, é lógico que nós temos vários versículos, nós podemos estudar cada atributo de Deus. Eu sei que hoje alguns de vocês farão parte do workshop Conhecendo Deus, vocês vão estar mais olhando esses detalhes e aproveitar mais, mas nós temos na essência de Deus, dentre muitos outros atributos, nós temos a imutabilidade de Deus, a soberania de Deus, nós temos o amor de Deus, mas para provar que a vontade de Deus é sempre boa, eu gostaria de me referir ao Deus eterno. Um Deus ele não está limitado no tempo e espaço. Nós temos uma foto de um relógio, que está se desfazendo. Deus é um Deus eterno. Ele supera toda a limitação do homem. Imaginemos agora que uma pessoa veio do futuro, numa máquina de tempo, ele, de uma certa maneira, ele trasladou, não sei qual o verbo usado para isso, ele veio aqui no presente. E ele trouxe, na mão dele, um jornal dizendo o que vai acontecer daqui a 10 anos. Quantos de nós iríamos dar crédito essa pessoa que veio do futuro, trazendo a Folha de São Paulo? Olha, pessoal, 10 anos, a economia vai estar desse jeito, o dólar vai estar assim, assim, assado. Vocês não ouviriam, vocês não dariam ouvidos ao que essa pessoa está dizendo, e, além do mais, ele desse provas concretas que realmente ele veio do futuro, para de uma maneira, nos beneficiar. Então, qual seria a nossa atitude em relação a essa pessoa que trouxe um jornal, uma notícia do futuro? Com certeza, você ia lá, vê a cotação do dólar, e você ia juntar dinheiro, naquele dia você vai comprar ou vender dólar. Ou ações, ou você vai ver o mercado imobiliário e você vai fazer o seu investimento, que daqui a 10 anos, você tem a certeza que esse dinheiro vai render. Pensando ao contrário,
Suponhamos que tivéssemos essa máquina de tempo e você entrasse nessa máquina de tempo e você voltasse ao passado. O que você gostaria de mudar no seu passado? Muita coisa. Puxa, eu não devia ter reagido assim com fulano ou ciclano. Se eu tivesse uma máquina de tempo, eu voltaria ao passado. Eu desfaria ou desfazeria aquelas palavras que eu joguei sem pensar. Eu realmente apagaria aquele momento, eu reescreveria aquele momento dizendo ou falando a pessoa com palavra mais apropriada. Todos têm alguma decisão no passado e essa decisão está influenciando o seu presente. Principalmente as decisões, as más decisões, as decisões ruins, elas trazem consequências na vida de cada um hoje. Mas justamente esse Deus eterno que eu quero apresentar a vocês, e que nós podemos colocar todo o nosso crédito a essa vontade, e dizer que essa vontade é boa, agradável e perfeita. Se eu voltasse 42 anos atrás, houve um episódio na minha vida, onde numa quarta-feira muito gelada, eu tinha 2 anos, e um irmão tinha 15 anos naquela época, 14, 15 anos, ele bateu na porta do meu vidro. Eu estava sozinho, enquanto meu pai e minha mãe estavam cultuando o Senhor. Ele bateu no vidro do meu carro e falou assim: você pode abrir? Eu abri, e ele perguntou: você tem R$1? Ou naquela época era 1 cruzeiro, se não me engano. E eu fuxiquei o carro e achei uma moeda de 1 cruzeiro. Aí ele pegou essa moeda, ele foi a algum lugar e voltou. E o que ele voltou? Ele trouxe o que nas suas mãos? Ele voltou com um vidrinho de álcool e um fósforo. Ele falou: pessoal, está muito frio hoje, vamos fazer uma fogueira. Aí levou um monte de garotada de 2, 3 anos, 4 anos, né, para o estacionamento da igreja. Naquela época eu frequentava a igreja Saúl, que ficava lá aqui no Hangucheon, né, ali né, onde está ali podemos dizer, a comunidade, e tem um estacionamento parecido com o da nossa igreja. Aí o irmão derramou, pegou uma rocha, uma pedra grande, derramou álcool e ele acendeu o fogo ali. Aí ele, como um bom cristão, né, falou: pessoal, vamos orar, né, a Deus, né, nesse momento, todo mundo, as crianças de 2, 3, 4 anos orando, e o vento estava soprando, e justamente esse vento estava soprando na minha direção. E naquela época eu estava vestindo uma calça de nylon e pegou fogo na calça. E quando ele viu que pegou fogo, né, o desespero, um adolescente de 14 anos, ele não soube como se deparar com a situação. Em vez de ele abafar com roupa, ele começou a me girar, né, como se girando apagasse o fogo. Não, o fogo alastrou mais. Consequência, né, final da história, fiquei 40 dias lá no Leão 13, lá em Ipiranga, tratando das feridas da queimadura, que quase tirou minha vida. Será que o acontecido era a vontade perfeita e boa de Deus na minha vida? Fiquei quase até os meus 25 anos na minha vida questionando por que isso aconteceu na minha vida. Com vergonha de mostrar minhas pernas para as pessoas. O medo de se expor e as pessoas julgarem. A vontade de Deus é boa, até nesses momentos. A palavra diz que sim. Até naquele momento que eu fui queimado, o meu tratamento de 40 dias, e os próximos 26 anos da minha vida, vivendo na vergonha, todo aquele momento, apesar dos apesares,
foi a boa, perfeita vontade de Deus. Por que eu posso dizer com tanta propriedade? Porque Deus é um Deus eterno. Ele não veio falar as boas novas, Ele não veio falar a sua vontade, sem saber o que vai acontecer no futuro. Nosso Deus é um Deus do passado, é o mesmo Deus no presente, e nós sabemos muito bem que nosso Deus é um Deus do futuro. E quando Ele vem falar com a gente, Ele não só vem apenas do passado, mas Ele vem do futuro. Ele sabe qual é o fim da sua vida, Ele sabe qual é o fim da humanidade. Sabedor do fim, Ele vem dizer, Ele vem intervir no presente, para dizer a boa vontade dEle. E por que é que a vontade dEle é perfeita e boa? Porque Ele está acima do tempo e espaço. O Sr. Doug pode mandar ao próximo. Nosso Deus é um Deus atemporal. Nós vivemos, dentro de um mundo cronológico, como diz o grego, nós temos duas palavras que falam sobre o tempo. O cronos é o tempo do calendário, o tempo do relógio, é o tempo linear, é um tempo limitado pelo tempo e espaço. Eu e você vivemos esse tempo. Mas qual é a grande limitação de viver o mundo cronológico? Nós não sabemos o dia de amanhã. A sua decisão que você vai fazer hoje, as suas compras, os seus investimentos, amanhã você não faz ideia do que vai acontecer. Por isso, amanhã você pode se arrepender das suas ações feitas hoje, e principalmente se as ações tiverem consequências ruins na sua vida. Pode ser casamento, pode ser um investimento errado. A sua decisão feita naquele momento, ela pode estar enfadado ao erro, porque nós somos limitados. Mas Deus não. Deus vive num outro tempo, o tempo que fala Kairos, é um tempo que é eterno. Ele vem no tempo oportuno, ou seja, um tempo perfeito, e Ele não está limitado pelo tempo e espaço. Por isso Ele tem propriedade de dizer: meu filho, esse não é o caminho certo, esse caminho não leva para a eternidade. Ele se locomove, não precisa locomover, mas Ele já sabe o fim da história. Ele vem dizer para mim e para você. Se você ler o livro de Daniel, Pastor Duque, nós fizemos o devocional do livro de Daniel no mês passado, são várias profecias. A gente lendo, era uma linguagem muito figurada, eu não entendo nada o que esse Daniel está dizendo através das profecias, mas sabemos muito bem que aquelas profecias foram reveladas a Daniel, sobre um futuro próximo da vida de Daniel, é um futuro da Babilônia, é um futuro do mundo assírio, era o futuro do mundo grego, futuro do mundo romano, que ainda a história não viveu, mas Deus se revelou e disse a Daniel das coisas que irão acontecer. Alguém que conhece o fim, o ômega, alfa e o ômega vem e vem falar à humanidade, dizer por que caminho deve andar. E diz: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque Ele é a sabedoria e a força, Ele muda os tempos e as horas, Ele remove os reis e estabelece os reis, Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Será que esse Deus não merece crédito? Pelo fato de Ele não viver no mesmo tempo que a gente?
Ele vive num tempo chamado Kairos. Será que é a vontade dele, quando ele se dirige ao seu povo e fala: meu povo, abandone os seus pecados, não se amolde com esse mundo, renove sua mente, busque a minha vontade? Será que não merece crédito esse Deus que de inúmeras maneiras comprovou que o que ele fala é verdade, e a maioria das profecias de Daniel foram cumpridas, e está no nosso livro de história? É por isso que eu quero dizer que a vontade de Deus só pode ser boa, perfeita e agradável, porque nosso Deus é um Deus eterno. Amém, irmãos? Mas a questão, próximo, seu Duque, se a vontade de Deus é sempre boa, então por que é que eu e você não buscamos? Por que é que nós não queremos a vontade de Deus como sendo o centro da nossa vida? O versículo Romanos, o versículo 2, 12, 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. A simples resposta, o fato de nós não queremos buscar a vontade de Deus, é porque nós não queremos Deus como referência, nós queremos o mundo como referência. Não está errado a gente comer as coisas do mundo, não está errado a gente vestir as coisas do mundo, não está errado a gente se deleitar as coisas do mundo, mas nós precisamos levar em consideração a esse Deus que supera todo o tempo e espaço, e vem falar sobre o meu e o seu futuro. Nós devemos dar ouvido e colocar como central, como prioridade de nossas vidas, e as coisas do mundo sendo secundárias. A vontade de Deus é sempre boa? Sim, mas para alguns não. Para que tipo de pessoas a vontade de Deus é desagradável? Manda, seu Duque. Para as pessoas que não são cristãos, para as pessoas que não têm Jesus. Essas pessoas amam o mundo e as coisas que estão no mundo, e o principal, o ego é a sua autoridade central. Quando nós vemos o Gênesis, Deus coloca um limite para nós, o limite chamado a árvore do conhecimento do bem e mal. Quando o homem é tentado a pegar o fruto e a comer, o que ele está querendo decidir na sua vida, o que ele está declarando a Deus, está declarando que você não controla mais a sua vida. Eu vou usar do meu livre-arbítrio da maneira que eu quero. Eu não preciso de um Deus na minha vida. Há uma rejeição total à vontade de Deus. Deus criou o mundo e cada dia Ele falou: a sua criação foi boa, boa, boa. Deus viu que era bom, Deus viu que era bom. Mas o humano, ele é capaz de transformar o bom de Deus, o agradável de Deus, o perfeito de Deus, em coisa ruim, desagradável e imperfeita. Por quê? Essa é a origem do pecado. O pecado nada mais é: eu cometi pecado. Não, é você não dar espaço para Deus trabalhar em nossas vidas. É você decidir, sem levar em questão a palavra de Deus, sem levar em questão o reino de Deus. É você viver da sua maneira. E o Adão e Eva quis viver da maneira deles, e a consequência foi grave. O pecado faz parte da humanidade. E o pecado está lá no fundo do nosso ser.
dominando, controlando os nossos desejos. Nós somos pessoas efêmeras. Nós queremos algo que nós sentimos naquele momento. Nós não conseguimos guardar aquele sentimento. Tem que ser feito naquele momento. Por quê? Porque se eu não fazer, alguém vai pegar meu lugar. Se eu não investir, outra pessoa vai roubar de mim. Nós perdemos todo o senso de eternidade. E nós trazemos à nossa realidade um senso de finitude, onde destruir outros é a maneira pela qual você pode prevalecer por 20, 30, 40, 80 anos. Sem Deus. E nós vemos que se existe no nosso coração um trono, esse trono não é Jesus, né? Você vê que a cruz está fora do trono. É você que toma todas as suas decisões. E para esse tipo de pessoas, a vontade de Deus é desagradável, não é perfeita. Você não quer aceitar, você não quer se sujeitar à vontade de Deus. Bem sabemos da frase carpe diem, né? Aproveita o dia. Porque vamos nos divertir hoje, porque amanhã não saberemos. São pessoas não cristãs. Eu sei que esse não é o caso de vocês. Mas talvez, próximo slide. Mas nesse quesito, muita gente pode cair. A vontade de Deus é desagradável para quem? Para cristãos nominais. Para cristãos carnais, a Bíblia fala. Pessoa que está com um pé na igreja, outro pé no mundo. Para essas pessoas, você vendo a figura, o centro da vida não é Jesus. Está mascarado. Fala que é Jesus, mas no fundo é você que dirige. E as características são bem semelhantes ao não cristão. Ama o mundo e as coisas do mundo. O ego é a sua autoridade central, mas se tem algum diferencial é essa. Deus é o meio para conquistar os seus desejos. Os não cristãos, ou melhor, os não cristãos, eles fazem de acordo com o que sentem ou o que vem na telha. Mas os cristãos nominais, cristãos carnais, eles usam, manipulam Deus para o seu próprio benefício, para conquistar o seu próprio reino, para fazer o seu próprio reino. E tem muita gente na igreja assim. Eu sei que não é o caso de vocês. Existem muitas pessoas pensando que foi salvo, mas no final, Deus tem uma finalidade utilitarista para me abençoar e para me prosperar. Eu não estou nem aí com que esse Deus, qual é o padrão deste Deus e o que Ele quer na minha vida. São sempre pessoas que estão barganhando com Deus. Ah, pai, se eu fizer isso, me faz isso. Ah, eu vou fazer isso, eu vou servir no ministério, então você me abençoa com isso. Ou então pessoas que servem na igreja, ocupam cargos na igreja, para o desencargo de consciência, para a tua autojustificação, para esconder a verdade, a realidade feia dessa pessoa. Eles ficam servindo na igreja, mas também o mundo é onde ele se sente muito à vontade. Então, para balancear um pecado aqui, eu faço um pecado aqui. Quer dizer, melhor, um pecado aqui, uma boa ação aqui. 5 pecados no mundo, 5 boas ações aqui. A salvação não é pela obra,
e sabemos disso. E nosso galardão, porque o pastor Jarô bem explicou, também não é por aí. Você não pode se justificar, você não pode fazer o seu próprio cálculo e julgar que a vontade de Deus é boa ou não, nesse sentido. A Bíblia diz, Romanos 12, 2, mas transforme-se pela renovação da sua mente. São pessoas, nós precisamos não apenas resolver os sintomas. Estou com raiva. Deus me perdoa. Senhor, eu tenho vício. Me perdoa. Nós precisamos lidar não apenas com sintomas, nós precisamos resolver a raiz do problema. E onde é que a raiz do problema? É o coração. A raiz do problema é que Deus não está no lugar devido, no meu coração, no seu coração. E quando você não cortar, e você não descobrir que Deus, Cristo não reina na sua vida, sempre nós vamos viver uma vida cíclica, sem nenhum fim, espiritualmente falando. Mas nós devemos viver, segundo manda seu Duque, não se amoldar ao padrão deste mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente, para que sejam capazes de experienciar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a condição para que nós possamos experimentar e comprovar a vontade boa de Deus? São duas condições, só vendo nesse versículo. É não se amoldar a este mundo. Lutero diz o seguinte: você não pode se desviar se um passarinho voar e ele soltar o seu cocô, né? E esse cocô cair na sua testa ou na sua cabeça, você não tem culpa desse cocô. Aí você vai limpar, pega e você limpa o cocô que caiu na sua cabeça. Mas o que você não pode fazer é deixar esse pássaro construir um ninho na tua cabeça. Totalmente diferente. Ao moldar o mundo, você viver segundo o padrão do mundo, é você deixar o pássaro vir e colocar cada galho e construir um ninho, e que ainda mais criar sua cria. Isso o cristão jamais pode fazer. Por quê? Porque a vida dele está centrada. Mais uma vez, se o nosso coração existe um trono, esse trono precisa ser ocupado somente com Jesus e a vontade dele. Por isso, a vontade de Deus é boa para quem? Para os maduros na fé. Eu não sei como medir a jornada espiritual ou que estágio de fé você está vivendo. Tem livros, tem recomendações, tem igrejas que fazem estágios da fé. Nós temos um material que nós estamos estudando, lá fala que descrença, crença, um cristão maduro. Mas não para por aí. Esse cristão vai ser líder, também não para por aí. Esse cristão vai ser um discípulo de Deus. Só nesse folheto que a gente viu, sobre o crescimento espiritual, nós temos 5 estágios de crescimento espiritual. E muitas vezes, sabe onde nós paramos? Apenas da descrença para a crença, e nós paramos aí. Mas para frente tem mais 3, 4 estágios para que nós possamos crescer, para que nós possamos entender qual que é boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Finalizando,
antes de ser crucificado, um versículo que vocês já conhecem, Jesus estava prestes a ser preso e ser crucificado, e ele estava passando um momento muito difícil de tribulação. E nós sabemos que em Mateus 26:39 ele diz assim: meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mais uma vez, a vontade de Deus é agradável até nas tribulações, até quando você está doente, até quando você vê a sua loja fechar, você cair numa dívida tremenda. A vontade de Deus ainda é boa, é perfeita. Será que nós somos capazes de dizer isso? Mesmo quando a gente perde algum ente querido, mesmo quando o seu casamento às vezes se desfaz, você vê seus filhos não fazendo mais a sua vontade, mas eles estão se rebelando contra você. Será que nós, olhando aquela situação, nós podemos dizer: a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável? Para mim foi. Passei meus 27 anos da vida, mas custou entender. Custou entender. Mas percebi que tudo aquilo estava dentro do plano de Deus. Por quê? Porque quando você tem um conhecimento claro de Deus, que é um Deus eterno, um Deus soberano, na medida que você conhece a Deus, e você sabe quem Ele é, você começa a confiar mais em Ele. E com a medida que você percebe que Deus não é um Deus que tem medo do futuro, não é um Deus que perdeu o controle da situação do mundo, não é um Deus que perdeu o controle da sua vida. Quando você percebe isso, você se sujeita e você obedece à vontade de Deus. Por mais que a situação seja ruim. Sei que muitos irmãos estão passando por uma situação difícil, mas precisamos falar, declarar com nossas bocas que até essa situação é boa, perfeita e agradável. Por quê? Quem está dizendo, quem está no controle da minha vida, da sua vida, é Deus. É lógico, se Deus não estiver no controle da nossa vida, se ainda é eu que estou controlando nessa vida, nós vamos cair no desespero total. Porque de onde vai vir o seu socorro? Se toda a sua confiança que você tem depositado cair abaixo, isso pode ser família, isso pode ser negócio, isso pode ser seu fundo de garantia. Quando tudo isso acabar, nós somos seres tão mesquinhos, tão finitos. E o pecado, para complementar, faz desejar-nos cada coisa diferente. Amanhã eu quero isso, depois de amanhã eu quero outra coisa. O meu gosto por uma coisa já mudou daqui a 3 anos. Estamos constantemente mudando. Até que um dia, quando nós deparamos nosso cônjuge, bem, você mudou. Lógico que mudou. O pecado muda as pessoas. O pecado muda porque você quer, você deseja coisas novas. Nós não gostamos de coisas iguais. Nós somos pessoas enjoadas. Não queremos relacionamentos enjoados. Mas na medida quando nós conhecemos esse Deus, e essa vontade é perfeita, e Ele é eterno,
E Ele quer permanecer nessa vida, na nossa vida, dessa maneira. Então nós nos pareceremos um pouco mais, ou nós iremos refletir um pouco mais da sua eternidade. Não ser um cara transitório, mas um cara constante em nossas vidas. Nós precisamos dessa constância, não é verdade? Não dá para você ser uma pessoa diferente toda hora. Você falar uma coisa e viver outra coisa. Nós precisamos dessa constância. E a única maneira para a gente viver essa constância é a gente renovar a nossa mente. E nós precisamos deixar o mundo e dar a prioridade a Deus. O que é prioridade de Deus? É Deus em primeiro lugar, e depois você faz as coisas, a sua academia, o seu trabalho, a sua faculdade, colocando Deus em primeiro lugar. E por que é que nós devemos fazer isso? Porque a palavra dele merece crédito. Ele veio lá do fim para dizer hoje que o que ele está falando é verdade. E a Bíblia diz em vários outros versículos, e através dos profetas, que tudo aquilo, que muitas coisas foram ditas no Velho Testamento, foram cumpridos no dia de hoje. Terminar com um exemplo na minha vida sobre casamento, talvez já compartilhei com vocês. Eu estava na minha época de solteiro, mais ou menos 10 anos, à procura de uma mulher. E eu resolvi abandonar os meios normais de você conhecer a mulher. Como é que são os meios normais de conhecer a mulher? É você pegar o telefone da menina, né? Aí você ligar, e aí, eu sou tal, você não quer sair comigo? Né? Ou você aparece em um lugar assim, né? Ver com aquela roupa, né, maravilhosa, e você se mostra, né? Você exibir para as pessoas. E desde que eu entrei como Chonushanim na igreja, né, comecei minha vida como Chonushanim, ou como evangelista, eu resolvi, eu não vou usar mais meios normais para conhecer uma menina. Eu vou deixar isso na boa vontade de Deus, porque eu sei que Ele é um Deus fiel. E ao mesmo tempo, eu fiz uma lista enorme de a mulher tem que ser assim, assado, e a lista não acabava, né? É lógico que no primeiro ano a lista é enorme, aí quando passa 2, 3, 4, 5 anos, a lista vai diminuir. Tá bom, Deus, eu vou tirar isso. Mas isso não, né? Aí você vai tirando. No final de 10 anos não sobra muita coisa. Sobra umas 2, 3 coisas. É o desespero de um solteirão querendo casar, né? Tá bom, senhor. Já abri mão de muita coisa. Mas as 3 coisas você tem que fazer. Um belo dia, eu fui no acampamento. E naquele acampamento também tinha irmãs, né? Como as irmãs estão aqui. E irmãs solteiras, porque é o acampamento da mocidade. Eu estava no meu carro ali, tendo aquele momento de solidão. Senhor, onde está minha mulher? Onde está minha mulher? Olha ali, Senhor, né? Aí não sei, acho que é pelo fato de ser evangelista, sei lá, e eu ficava com aquele sentimento assim, ela não, sabe? Aí eu comecei a descartar, e não tinha ninguém naquele acampamento que servia para mim. Senhor, aqui também não tem ninguém. Aí, uma voz no meu coração, veio no meu coração, falar, né? Deus usou meu coração para falar assim, ei, e aquela menina lá? Não, Senhor, não dá porque assim, assado. De novo, eu comecei a julgar. Senhor, eu fiz, olha, 10 anos orando por esses 3 temas, ela nem chega perto desses 3 temas de oração. Como é que eu vou abrir mão disso? Não vou abrir mão disso não, em favor daquela menina, nem daquela menina. Aí, uma outra voz veio no coração dizendo assim, Davi,
Quem é você para dizer que aquela irmã não é uma pessoa pária para você? Quem é você? Porque eu morri na cruz para salvar aquela menina. Eu morri na cruz para salvar ela. E não somente ela. Todas as irmãs aqui. Ela recebeu o meu amor. Ela recebeu a minha graça. Quem é você para rejeitar alguém que considero minha propriedade? Aí eu desabei. Como você ousa dizer isso por uma filha de Deus? Aí eu desabei. Tá bom, Senhor. Essas 3 bestias, deixa para lá. Senhor, pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não seja feita a minha vontade. Lógico que eu romantizei um pouco o que Jesus passou na cruz, não tem nada a ver, né? Jesus foi por uma agonia da cruz para salvar o mundo. Eu querendo me salvar da minha vida de solteiro, eu passei por uma agonia semelhante, né? Não é comparável, né? Mas para mim foi. Tá bom, Senhor, eu não vou fazer o que eu quero, mas Senhor, faça o que o Senhor bem querer sobre o meu casamento. Eu abro mão das minhas últimas 3 listas de oração, seja quem for. Interessante que esse mesmo trabalho Deus estava fazendo a minha esposa lá nos Estados Unidos. Nem sabia que ia ser uma americana. Minha esposa estava num culto, um culto normal, e o pastor falou: pessoal, vamos orar. E quando ela foi orar naquele momento, ela sentiu, está na hora de ir para missões. Ela sentiu no coração dela. E ela também estava barganhando com Deus, dizendo o seguinte: Senhor, tudo bem, eu vou para missões, mas a maioria das mulheres, na idade que estou, vai para missões, ficam solteironas. Eu não quero ficar solteirona, 50 lá, sozinha, não quero. E ela lá, não quero. A condição dela, a vontade dela, sobre a vontade de Deus, é uma briga. Ela falou que parece que foram horas, mas o horário de oração é 2, 3 minutos, mas para ela foi uma eternidade. Ela falou: tá bom, Senhor, eu aceito ser solteirona. Me mande, estou pronto para obedecer. A minha atitude também, o que Deus queria de mim, era a minha obediência. Estou pronto para obedecer a sua vontade, Pai. E Deus fez essa união maravilhosa, né? Ter uma esposa importada, etc, né? Eu sei que não vai se aplicar a todos, né? Foi uma exclusividade minha, tá bom? Brincadeira, né? Eu também quero ser que nem o pastor Davi. Não dá. O que aconteceu comigo é comigo, o que vai acontecer na sua vida vai ser maravilhoso também. Não apenas questão de encontrar alguém, mas a nossa atitude de obedecer à vontade de Deus. Parece que você vai perder tudo, parece que a sua identidade está sendo massacrada na mão de Deus e jogada. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque o que eu sei, agora não como teoria, não apenas olhando de longe, mas porque eu experimentei a vontade de Deus. Eu gostaria que vocês experimentassem e comprovassem quão bom é a vontade de Deus. Não se compara às coisas que você quer segurar, aquelas coisas que você quer colocar como prioridade, não se compara. Abra mão, hoje, agora,
Não é fácil. Mas você pode confiar. Porque quem está falando é alguém que já conhece o fim da minha história. Amém? Quando Ele vem exigir de você a minha obediência, é porque Ele já sabe qual é o final da nossa história. Por isso vale a pena nos humilhar em obediência à vontade de Deus. Vamos fechar nossos olhos, eu convido a equipe de louvor. Eu não quero que você barganhe com Deus agora, sendo um cristão carnal ou nominal, como eu também tenho feito muitas vezes. E tem áreas na minha vida que eu não entreguei totalmente a Jesus. Por quê? Porque você sabe, porque você não entregou. E a razão que o Romanos fala é que porque nós estamos condicionados ao padrão deste mundo. É porque nós não queremos renovar a nossa mente. Nós só queremos lidar com os sintomas do pecado. Mas Deus quer resolver. Mas Deus quer resolver a raiz. Ele quer ocupar o centro da sua vida. O centro, nada mais do que o centro, da onde vai partir todas as decisões da sua vida. Em Jesus. É fácil? Não é fácil. A dor é tremenda. Jesus também, sendo Deus e homem, caíram lágrimas, suor como sangue. Mas nós podemos confiar. Nós podemos confiar. Se submeta à vontade de Deus, meus irmãos. Se submeta à palavra de Deus. E experimente, ao menos uma vez, como é bom, perfeita e agradável a vontade de Deus. Eu tenho certeza que se você experimentar uma vez, você vai querer a segunda vez, a terceira vez. E assim, meu filho, minha filha, nós não seremos mais levados pela sorte do pecado, vivendo uma vida transitória, mas nós estaremos vivendo uma vida eterna. E essa eternidade, essa imutabilidade vai selar o seu compromisso. Quem vai garantir a sua palavra para o seu cônjuge não é você, porque nós somos pecadores e o pecado traz uma desculpa atrás de desculpa. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, a sua palavra tem crédito. Essa palavra não é mais palavra, se torna uma promessa. Não apenas uma promessa, se torna uma aliança em nossas vidas. Como você fez aqui um dia no local do casamento, aquela aliança não vai ser mais baseada segundo a sua paixão, o seu amor, mas sim baseado no amor eterno. É por isso que nós podemos confiar no que você diz, porque você está dizendo segundo a vontade de Deus. Irmãos, entregue. Deixa ser o dono da sua vida. Não adianta nada planejar, porque a Bíblia diz, quem vai dar a resposta final é Deus. Peça a Deus, dobre em joelho em Deus, isso é muito mais eficaz para nós que somos cristãos. Nós não podemos andar com os mesmos padrões do mundo.
Nós não somos pários. Mas o nosso Deus está do nosso lado. Apesar das tribulações, aceitar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Pai, obrigado por este momento de reflexão. E nós queremos crer hoje que essa vontade é boa, perfeita e agradável. Ajuda-nos, Senhor, a entender que nós precisamos nos renovar. Nós precisamos deixar o mundo e deixar o centro da minha vida nas suas mãos, Pai. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém.